Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu converso com uma escritora que acabou, literalmente, algumas horas de ser indicada ao Jabuti. Além de já ter vencido um jabuti, então tá cheio de jabutis aí, cheio de cascas na casa dela. Então eu tô bem feliz aqui para conversar com Natália Borges Polesso ou Polesso. No meu sotaque é Polesso, então eu vou de Polesso. É Polesso, mas Polesso tô acostumada também. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Bruno. Oi, pessoal, tudo bem? Natália, antes da gente começar a entrevista, tem uma pergunta que eu quero te fazer, porque há um tempo atrás eu entrevistei a Júlia Dantas, e a gente falou sobre ela se chama Rodolfo, e eu perguntei para ela sobre a pronúncia do nome de um personagem específico, e ela falou que nem ela sabia exatamente, porque foi tu que rebatizou, que era a Francisca, que virou Francesca ou Francesca, e ela falou que quando tu rebatizou foi por escrito, então nem ela sabia como tu pensou. Então agora eu quero saber qual desse mistério, qual é o nome, Francesca ou Francesca? Gente, eu vou ter que reler o Ela se chama Rodolfo, porque eu li há muito tempo, e eu lembro que isso foi um lapso, assim, eu acho que eu fui responder alguma coisa para a Júlia, e eu escrevi o nome de outro jeito, e ela, gostei. Então, eu acho, pelo número de amigos Francescos e Francescas que eu tenho, eu devo ter pensado isso, ou, sei lá, meu corretor deve ter escrito isso, ou devo ter falado, não sei. Então, suponho eu que seja Francesca. Bom, então, acho que vai continuar no mistério eternamente esse nome. Sumiu no mistério. Mas então, Natália, começando com a pergunta que eu sempre inicio aqui nas entrevistas no podcast, eu quero saber quais foram as primeiras obras ou os primeiros autores que te fizeram lá atrás se apaixonar pela leitura. É engraçado pensar sobre essa pergunta, assim, é algo que eu respondo não com muita frequência, mas as pessoas perguntam, né, quais são as suas leituras de formação e tal. E às vezes elas não têm muito a ver com o que a gente está lendo no momento, ou elas voltam, né, em algum outro momento da vida. Mas eu lembro que o primeiro livro adulto, né, vamos dizer assim, que não era um livro de adolescente da escola e tal, que eu li, romance, né, porque poesia ainda veio antes, foi Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. E eu me lembro que aquela primeira parte, que é bastante dedicada assim, aos conflitos, né, das famílias, era horripilante, assim. Tinha uma sucessão de mortes e vinganças, assim, que era meio horripilante. E a segunda parte, que é a dos mortos no coreto, era mais divertida, assim. Então, eu acho que esse é um livro que me marcou bastante. E eu confesso que eu não era uma grande leitora, um pouco por causa do acesso, né? Minha casa não tinha, assim, não era uma casa com livros. E apesar de eu ser essa pessoa que frequentava bibliotecas, né, a biblioteca da escola e a biblioteca da cidade, eu só comecei a ler mais depois que eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu lia, claro, né? Eu lia algumas coisas, né, durante a escola e tal, mas eu acho que eu comecei a ler mais, assim, e daí as coisas me marcaram mais quando eu entrei na faculdade, que aí eu fui ler Virginia Woolf, fui ler Clarice Lispector, fui ler Lígia Fagundes Telles, fui ler mais o Caio, e aí eu acho que o Cortázar, eu acho que essas são as leituras que lá atrás me fizeram pensar, eu acho que eu quero escrever também. Tu falou que então tu começou lendo poesia até antes? Porque é até uma história engraçada. Na minha casa não tinha livros, né? Enfim, na minha casa tinha uma enciclopédia médica lá em casa. Não sei por quê, porque ninguém é da área da saúde lá em casa. Mas tinha essas coisas de fascículos, sabe? Coisas que tinha nos anos 80 em casa. Daí eu e meu irmão, a gente ficava assim, olhando aquilo e inventando histórias. E um belo dia apareceu um livro de capa azul, assim, aquelas capas que já não é mais a capa do livro, é só uma capa que costuraram, porque o livro devia estar esbudegado. Uhum. E era um livro de uma coletânea de poesia, e nessa coletânea tinha o poema que eu mais me lembro, que era do Carlos Drummond de Andrade, aquela Lira do Amor Romântico, que é aquele Atirei um limão na água, nananana. E aí eu lembro que eu li aquilo e fiquei, uau, olha só que legal que é poesia, posso escrever também.
é fácil. Eu tirei uma só para repetir uma frase, né? A mente da pré-adolescente criança, né? Que é muito legal também, né? Essa audácia, digamos assim, que às vezes a gente vai perdendo com o tempo. Por isso que eu digo que eu lia poesia, comecei a ler poesia antes das histórias, mas antes da poesia ainda teve a contação de causos, né, da minha avó, que eu morei um tempo com a minha avó e à noite ela me contava os causos dela, de morar na roça. E nesse percurso, quanto foi que tu começou a se interessar pela escrita? Olha, eu acho que deve ter sido, tipo, sei lá, na quarta, quinta série, porque eu gostava, assim, eu rabiscava uns poeminhas na margem do caderno, assim, tipo. Aí um dia eu escrevi um poema e a professora de português falou: ai, vem ler na noite, a noite da família, né? Acho que era isso que chamava. Não, mentira, era noitada artística, a noite da família era em outra escola. A noitada artística, que aí tinha várias apresentações e coisas. Daí ela falou que era para eu ler o poema, que no fim eu não consegui ler o poema, porque eu não achei por onde se entrava naquele dia na escola que eu ia todos os dias. Eu acho que entrei pelo lado errado, não vi ninguém, achei que não era naquele dia, fui embora e não li o poema da noitada. E depois esse poema era sobre o Dia das Mães. Eu li para minha mãe ainda tirou um sarro violento de mim, porque eu tinha falado que eu agradecia ela no poema, que ela tinha me cuidado por 9 meses, né? E aí ela olhou para mim, eu tava com, sei lá, 11, 12 anos e falou: 9 meses? 9 meses, tá aí, que ainda tô. Mas eu acho que foi meio que nessa idade que me despertou algo no sentido de posso brincar com isso, posso brincar com essas palavras, posso construir algumas imagens, posso fazer umas rimas. Eu acho que a curiosidade veio daí já. E tu tem publicado bastante, assim, nos últimos anos. Como é o teu processo de escrita? Se é que existe. Louco e aleatório. Não existe muito. Não, posso falar organizadamente sobre ele. Não, é que nos últimos anos eu tenho tido muita demanda de trabalho, né? Porque depois que eu terminei o doutorado, eu ainda dava aula de inglês durante o doutorado e tal, que era o que me sustentava. Depois que eu terminei o doutorado, eu tinha uma bolsa de pesquisa de pós-doc. E a bolsa de pós-doc é uma boa bolsa, assim, né? Que me deixava pesquisar e fazer outras coisas. Mas tem mais de um ano que eu estou freelanceando, né? Então, nesses últimos anos, nesse último ano mais, assim, eu estou tendo que pegar bastante trabalho para, enfim, né, poder pagar as contas e viver dignamente. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que produz bastante mesmo, assim. E é porque não é muito uma demanda, assim, meu Deus, eu tenho que produzir. É porque eu tenho muitas ideias e eu gosto mesmo de me dedicar a elas, né? Geralmente eu tenho multifoco, assim, vou fazer um trabalho, eu consigo escrever um conto, traduzir, escrever um romance, escrever um livro de tarararas, tudo ao mesmo tempo, porque são coisas diferentes que eu vou trabalhando de modo a dividir esses interesses mesmo, né? Porque eu trabalho com questões. Eu acho que essa é a grande sacada, assim, se eu estou escrevendo coisas ao mesmo tempo, as questões vão estar sendo trabalhadas ali, naquelas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu escrevi o Amor e o Controle juntos quase. Então, para mim, o Amor e o Controle é sobre identidade, é sobre saber quem é sobre gênero, sobre sexualidade. É bem marcado, né? Tem essas histórias de vida. Eu acho que nisso eles conversam, assim. O Controle eu escrevi em 2015 ainda, 2016, mas ele só foi publicado em 2019, né? Mas de 2016 para cá, eu tenho escrito muitas coisas que vão na direção desse realismo especulativo, natureza, colapso. Eu acho que tem a ver com também centralizar um pouco dessas angústias e dessas questões. Porém, existe um momento, assim, que é o momento da reta final, que aí eu me dedico mais especificamente a um dos livros, né? Por exemplo, agora eu estou fechando um livro de contos para o ano que vem. Só que eu tenho que entregar o Corpos Secos, que está todo mundo atrasado, Corpos Secos hoje. Mas, enfim, aí eu estou agora terminando Corpos Secos para me dedicar a esse projeto do livro que já está escrito, que eu tenho que só pegar, sentar, organizar, ficar aqueles meses, assim, metendo a cara ali todos os dias para ver o que os textos me dizem, como é que eu sinto.
Então, acho que é um pouco assim o processo. E uma coisa mais, assim, básica é que eu prefiro escrever de manhã. Eu sou uma pessoa muito matutina, eu durmo cedo, acordo cedo, e amanhã, para mim, é o melhor período, assim, para esse tipo de trabalho. E além de ser uma leitora de poesia e prosa, você também é uma escritora de poesia e prosa, né? Ai, Ué, não é? dizem. Dizem que... Ah, você tem livros publicados de poesia. Pois é. Mas então, eu achei, me desconcertou agora. Mas então, é muito diferente escrever e porque dizem assim, você não está muito satisfeita com os poemas, como é esse processo com a poesia? Então, com a poesia eu sou mais... É que, nem sei como dizer isso. Eu escrevo poemas, assim, aleatórios nos meus cadernos para pensar coisas. Eu publiquei meu primeiro livro de poesia lá em 2015, pela editora Patuá, eu mandei para o Eduardo. Quando ele me respondeu que ele ia publicar, eu achei muito insano, assim, que isso tenha acontecido. Porque eu, de fato, assim, pensava, nossa, acho que precisa de alguma coisa aqui, né? Mas, no fim, tive uma boa leitura, assim, e tal, foi. Mas não é um trabalho que eu acho, nossa, meu Deus, isso é muito bom. Eu acho que eu cometi uns poemas, sempre falo isso, né? Eu cometi, e depois eu cometi uns no Pé Atrás, que é o outro livro, que saiu pelo selo editorial de um amigo, assim, né? Que ele fazia, assim, 3 plaquetes e tal, e aí ele publicou comigo e com o André Ricardo. E meio que eu falei, vou te mandar uns aí, tu seleciona se tu achar bom, se tu não achar bom, tudo bem também, não precisa. Daí ele selecionou. Então, eu meio que eu não me responsabilizo pelos meus poemas. Assim, vou mandar, se tu achar legal, publica. Eu não me considero uma poeta, assim. Eu tenho certeza que a minha prosa é muito poética, eu tenho certeza que eu consigo escrever prosa poética, que eu consigo trabalhar imagens, tensão e todas as coisas da prosa, mas eu acho que tem alguma coisa no ritmo, nas quebras, que eu não entendo da poesia, porque eu acho poesia muito difícil. Assim. Então, minha Sim. relação com a poesia é essa. Bom, mas antes mesmo do teu primeiro livro de poemas, você lançou teu primeiro livro de contos, né? Com recortes para álbum de fotografia sem gente. É um título complexo. Acertou. Eu erro sempre. Ah, então. Eu normalmente erro muitos títulos aqui, títulos, não de personagens e tudo mais. Aliás, tem uma pitbull latina aqui do lado, tá? Se você estiver ouvindo uma coisa no áudio, não tem o que fazer, não tem como evitar. Mas então, como foi o processo de publicação, assim, essa tua primeira publicação? Como foi para ti? O Recortes, ele é uma junção de 10 anos, talvez, assim, de coisas escritas, né? Eu, quando estava na faculdade, comecei a escrever mais seriamente, assim, né? E a minha cidade tinha um concurso literário, tem ainda, né? Caxias, onde eu morei a vida toda, agora não moro mais lá, mas até o ano passado morava, tem ainda um concurso literário. E eu mandei os contos para lá e tal, e ganhou 2 vezes até. E aí comecei a ser chamada para escrever em jornais locais e tal, ou alguns portais de literatura e tal. E aí comecei também a entender que tinha uma resposta e que talvez fosse legal eu ter um livro, né? E olha só como é importante, né? Questões de políticas públicas de livre leitura e para a cultura. A cidade também contava com um edital chamado Financiarte, que era um edital de fundo de cultura, né? De financiamento de cultura, daquelas recaptações de imposto, que premiava vários segmentos da arte, um deles era a literatura, e você podia ter uma grana para publicar seu livro. Daí eu fiz um projeto em 2012, mandei o livro, que se chamava, não se chamava Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente, se chamava Amores, Balões e Outras Coisas Efêmeras, acho que era isso. Também era um bom título. Amores, Balões e Outras Coisas Efêmeras, mas o editor não gostou na época. E eu também achei que Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente era mais legal. Sim, não é melhor. É mais legal, mas o outro também era bom. Aí depois eu passei no projeto e a gente editou, né? Paguei, né? Porque o financiamento pagava
pagava a tua publicação, né? Eu não ganhei nada, né? Ganhei depois com as vendas, mas o edital pagava a tua publicação. E aí foi meio isso, assim, a história do Recortes. Foi essa junção de material que eu mandei para o edital, ele foi aprovado, e depois a gente retrabalhou os textos. Eu e o Marco de Menezes, que foi o meu editor para o Recortes, na editora Modelo de Nuvem, que nem existe mais, que era uma editora pequenininha lá de Caxias, com uma distribuição bem pequena também, assim, em algumas livrarias. Mas foi meio esse o processo, assim. E sobre os escritos em si, nem sei te dizer, porque eram coisas que eu escrevia, tipo, margem de parte de trás, assim, de nota, ou sei lá, eu dava aula de inglês numa empresa, né, em várias empresas, mas aí, tipo, eu dava uma aula 7h30, outra aula era 9h30, ficava meia hora lá sem fazer nada, daí eu pegava uns rascunhos, ficava rabiscando coisa, né, inventando história, pensando, nossa, essa luz, deixa eu descrever ela de 1 milhão de jeitos aqui, e meio que esses exercícios foram virando histórias que foram compondo o Recortes. E aí teu livro seguinte, acho que aí já foi mais planejado, né? Que foi o Amora, que tem essa temática lésbica, né? De todos os contos tratam de amores lésbicos. E eu queria que tu falasse da importância de como tu decidiu primeiro, né? Por esse projeto, e da importância de trazer esse tema que está presente na tua literatura como um todo, né? De lá para cá. Num ponto tu está certo, no outro eu queria fazer uma ressalva. Eu não acho que seja uma temática, porque eu não acredito que exista uma temática lésbica. E o Amora, ele tem várias temáticas, né? Ele é um livro que tem protagonistas lésbicas, daí isso é certo, e sim, está correto quando a partir do Amora eu decido levar protagonistas lésbicas, bissexuais, ou pessoas não binárias, ou trans, ou seja, pessoas fora da heteronormatividade ou heterossexualidade em todos os meus livros. Mas é pelas personagens, então eu não diria que eu escrevo sobre, mas que eu escrevo com. E aí, para mim, isso faz uma diferença ao pensar as histórias, porque eu não preciso exatamente escrever sobre sexualidade, eu posso escrever sobre uma pessoa lésbica que está com um problema financeiro. Então, aí o tema vai ser, sei lá, falência. Ou que está, sei lá, família, trabalho. Então, os temas ali são variados no Amora, mas a decisão de trazer esse protagonismo foi planejada, assim, e meio que deu uma virada mesmo no meu projeto de literatura, assim. Talvez a virada tenha acontecido depois que o Amora tenha sido publicado, com a repercussão dele e tal, e coisas boas e ruins que me disseram sobre ele. Aí talvez eu tenha feito essa escolha, mas ele também foi um livro que foi por financiamento de cultura, o mesmo financiamento de cultura, né? Um eu passei em 2012 e no outro eu passei em 2014. E aí eu mandei também, não se chamava Amora, se chamava Amor a, tipo, amor a algo ou a alguém. E para mim seria um livro sobre afetos, assim, com essas protagonistas, mas um livro sobre afetos, porque ele não é exatamente um livro sobre relações românticas, mas sobre as relações dessas pessoas que se identificam como lésbicas com o seu entorno, né? Com a sua família, com os seus parentes, com o seu trabalho, com suas amizades, com seus amores também, com a sociedade. Esse era o meu plano, assim. E aí eu tentei colocar o máximo de diversidade que eu podia ali, mas sem querer contemplar tudo, porque obviamente isso é impossível, né? Mas tentando diversificar mesmo os personagens e deixando que essas personagens guiassem a história, né? O que acabou sendo legal, porque os contos são bem heterogêneos mesmo, né? Assim, são histórias bem distintas. E uma coisa que eu tentei fazer também no Amora foi brincar com narradores e narradoras, assim, tentar trazer outros modos de narrar, que eu acho que funcionou bem também. Eu concordo com o que tu disse sobre não ser um tema, é porque acho que é difícil achar uma palavra exata, mas assim, porque eu também acho que é relevante falar sobre isso, é relevante dizer que o livro traz isso, assim, não é algo que está no plano de fundo e que não é assim, esse livro não tem nada a ver com isso, é um livro sobre outras coisas. Mas também é sobre isso, né, assim. Não, é totalmente, é um livro, isso que tu falou foi a pergunta que perpassou o meu pós-doutorado inteirinho, que depois eu fui fazer um mapeamento de autorias lésbicas,
Porque Apagar, que é um livro lésbico, significa o quê? A questão da lesbianidade para as protagonistas é fundamental para pensar esteticamente todo o livro. Então, é sim um fator super importante. Ele só não é uma temática, né? Mas é algo que precisa, tu disse muito bem, precisa ser sempre colocado, porque no momento que tu não... Às vezes acontece, né, que uma pessoa, li o Amora, meu Deus, mas é tão lindo, não vi, que eram, sei lá, amores lésbicos, eu vi só amor, mas na hora que tu apaga o lésbico, aí vira amor que é hétero, né? A leitura vai ser sempre assim. Sim, então, isso que eu acho relevante de se colocar, porque isso tem acompanhado, né, a tua literatura desde então, e eu acho muito positivo, sabe? Mas aí, como tu disse, existe a parte positiva, né, o ônus e o bônus e o ônus, né, tem a parte negativa. Uhum. Você teve que lidar com a repercussão negativa, com comentários, ou com, enfim, com o que quer que seja? Tu sabe que tem umas coisas aí, porque o Amora não teve, quando ele foi lançado, depois que ele ganhou o Jabuti, ele não teve muita crítica. Aliás, não teve quase nada de crítica, assim, em grandes veículos, nem nada, assim. Quem deu moral pro Amora foram Instagramers, booktubers e pessoas que eram resenhistas de canais, assim, de literatura, e que daí pegavam o livro porque gostavam ou porque tinham recebido da editora e aí iam falar coisas bacanas do livro. Então, não teve muito isso, né? 2 episódios, claro, teve todo o apagamento, né, de quando ele ganhou o Jabuti, assim, o apagamento do meu nome, que saiu aquelas manchetes, desconhecida que superou o Veríssimo, ou na Zero Hora que saiu o Luiz Fernando Veríssimo não ganha o Jabuti, que eu estava concorrendo com ele. Nossa. Sim, teve umas manchetes bem loucas, assim, que saíram sem, sem o meu nome, que eu fiquei assim... E no ano anterior tinha saído da Maria Valéria Rezende, sem o nome dela também, tipo, Freira ganha o Jabuti, tipo, não era Maria Valéria Rezende ganha o Jabuti. Merda. Então foi uma coisa... teve esses apagamentos e tiveram 2 coisas muito bizarras, que foi quando o Amora caiu no Enem, que aí já estava assim nos primórdios assim da campanha bolsonarista, né? E aí dessa pauta de costumes, só que nazista, né? Teve um colunista da Jovem Pan que fazia um podcast, enfim, não era podcast, ele tinha um canal no YouTube, mas eu não vou lembrar o nome dele, e aí ele fez um vídeo falando do conto incestuoso da vovó lésbica, só que ele foi tão incompetente que ele nem falou meu nome, ele nem sabia o meu nome, ele nem sabia o nome do livro, ele só pegou o recorte lá do Enem e ficou falando que era um conto incestuoso da vovó, que a avó ficava com a filha ou com a tia, sei lá, uma coisa bizarra. Muita gente viu esse vídeo e começou a me atacar nas redes. Isso foi bastante ruim, mas foi uma coisa que foi muito rápida também. E teve isso... Teve 2 coisas. Qual que foi a outra? Nem me lembro mais, para ver como foi relevante. Eu lembro dessa questão no Enem, de pessoas comentando sobre isso, sim. Foi uma prova que teve isso e ainda também teve nessa mesma prova... Texto em Pajubá. Um sobre vocabulário, né? LGBT e tal. Eu lembro disso. Mas, enfim, eu imagino que pelo menos também... Quer dizer, pelo menos não, né? Muito mais relevante que isso. Eu imagino que dentro da comunidade o livro foi muito bem recebido e imagino que muitas pessoas devam se identificar com ele e falar para ti, né? Isso é a coisa mais legal do Amora, assim, porque o que eu recebo de mensagens até hoje, assim, de gente falando que leu, que se identificou, que o livro tinha sido feito para a pessoa e tal, não sei o quê. Isso é muito massa, porque eu recebo até hoje coisas muito, muito bonitas, assim, que vêm da leitura do Amora, e isso supera qualquer coisa, assim, para mim. E a iniciativa de reeditá-lo, né, relançá-lo agora, partiu de ti, partiu da editora? Qual foi o impulso para isso? Partiu da editora mesmo. Porque a Dubli, eles estão com uma... Primeiro que eles viraram só dublinense, né? O meu livro saiu por um selo chamado Não Editora, que é um selo que também não tá mais tendo. Então, eles iam ter que adequar de todo modo, e aí já pensaram nessa reedição, com outros materiais, com textos, né? Uma apresentação minha, tem texto da Cidinha, texto da Conceição, do Luiz Maurício, da Milena Brito, pessoas que assim fizeram parte de júris, né, do Amora quando ele ganhou prêmios, ou acadêmicos que utilizam o Amora assim em sala de aula, que ele tem bastante trabalho sobre o Amora assim, de graduação, mestrado, doutorado. Então
trazer também essa perspectiva acadêmica é massa. Aí o Gustavo pensou nisso tudo, né? O Gustavo, Gustavo e o Rosp, que são os meus editores, pensaram nisso e propuseram, né? Que tal a gente fazer isso? E aí meio que rolou agora, né? Tá rolando, né? Acabou de sair pelo Clube Amora e hoje mesmo, acho que abriu hoje, 25 de outubro, abriu a venda para o público. Depois até tenho que postar isso aqui, porque já me marcaram no negócio. Legal. E tá muito bonito, assim, a edição. Tem uma nova capa também da Luísa, que conversa bastante com a capa do Amora antigo, agora é o Amora antigo, que estranho dizer isso. E que combina também com a identidade nova das capas da Dublinense. Então acho que ficou um projeto bem legal. E o controle? Tu disse que escreveu meio que junto do Amora, né? Uhum. Eu fico bem impressionado com as pessoas que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu mal consigo fazer uma e qualquer coisa me distrai, assim, me tira completamente. Quando tu escreveu o controle, então porque tu falou assim, né, que depois do Amora, tu realmente tomou mais isso pra si, né, de minhas protagonistas vão ser lésbicas e tal. Mas no controle também, né, já são. Então, assim, surgiu junto, como foi? Olha só, o Amora, é que eu levo uns 3 anos para escrever um livro, assim, com exceção da Extinção das Abelhas, que eu levei mais tempo. Na verdade, 3 anos, talvez um pouquinho mais, assim, de fermentação e depois o livro. Então, não é que exatamente eles começaram juntos e terminaram juntos, mas enquanto eu estava lá em 2014, quando eu estava meio que finalizando o Amora, em 2015 eu ainda escrevi umas coisas dele, eu já comecei a pensar o controle. Por quê? Porque o controle foi um convite que eu recebi de uma outra editora que queria fazer uma coleção de livros de música e narrativa longa. Daí eles me ofereceram, assim, dessas bandas aqui, qual que tu escolheria? Daí eu pensei, não escolhi uma banda que... Escolhi uma banda que eu sou fã, mas não era uma banda que eu era super fã, que eu também não queria ficar presa em algumas coisas. Escolhi o New Order e tal, e fui pesquisar. E aí eu pesquisei... Nossa, olha só. No final veja bem como eu sou uma pessoa que faz bastante coisa aí. No meio de 2014, eu fiz um projeto para um doutorado de sanduíche na França. Eu fiz esse projeto no meio de 2014, enquanto eu estava fazendo o Amora, e a tese, e o projeto, daí para fazer o doutorado de sanduíche na França. Em outubro, eu defendi esse projeto, qualifiquei minha tese para poder ir em janeiro. E nesse meio tempo, eu recebi o convite para fazer o controle, que é esse convite que eu estava te contando. Aí eu fui para a França e estava lá escrevendo minha tese, o Amora e o controle. Mas eu estava com uma super bolsa da CAPES também para pesquisar, eu só fazia isso, era maravilhoso, eu não tinha que me preocupar com muitas coisas, porque a bolsa era realmente muito, muito boa, né? Me deu a oportunidade de poder viver para pesquisar, assim. Então, remodelei toda a minha tese lá na França e ainda deu tempo, assim, de escrever, de terminar o Amora e escrever o controle, a Pandorinha aqui participando. Mas é isso, foi esse convite que do fim acabou não saindo. Aí eu entreguei o controle no início de 2016, quando eu voltei no final de 2015, entreguei ele no final de 2015 mesmo, depois do lançamento do Amora, assim. E daí veio em 2016 a notícia de que não ia mais sair a coletânea, né, e tal, e eu peguei e engavetei o controle. E foi bem engraçado, porque quando eu ganhei Jabuti, daí depois, né, quando eu ganhei Jabuti em 2016, eu passei a ter uma agente literária. E essa agente literária ficou perguntando se eu tinha alguma coisa e tal para mandar. E eu falei, eu estou trabalhando numa coisa, que era a Extinção das Abelhas, né? Aí chegou ali, início de 2017, ela me apertou, assim, né, tipo, e aí, né, cadê pra gente apresentar para as editoras? Daí eu mandei o que eu tinha da Extinção das Abelhas, e a companhia e as outras editoras que ela apresentou, ela falou, eles acharam ainda meio inicial demais, talvez não seja, né, o cara deles, tu não tem nada, tu não tem mais nada aí na tua gaveta. Aí eu falei, eu tenho. Aí era o controle. Eu falei, eu tenho um livro aqui e tal, mas eu vou entregar porque o editor queria uma coisa bem rápida, assim, sem muita... Era para ser mais ação,
do que pensamento, do que interior, psicológico da personagem. Eu falei, ó, tem isso aqui, mas se passar eu vou querer dar uma boa reescrita. E daí eles gostaram. Gostaram, e daí eu reescrevi, assim, né, a personagem, dei uma profundidade para Nanda entre 2017 e 2018, ele foi para a companhia em 2018 para ser publicado em 2019. Aliás, para os ouvintes aí, quem a Natália falou que estava participando aí, era a gata dela. Gato ou gato? Não lembro. A gata Pandora. A gata que tá aí. Tem muitos animais aqui hoje. Mas então, depois do controle, veio o Corpos Secos, que você já falou que tá até trabalhando no volume 2, né? E o que, para mim, assim, o Corpos Secos é um projeto impossível, assim, escrever a 8 mãos. Cara, a única pergunta é como? Bruno, foi muito melhor do que eu esperava. Eu já trabalhei com roteiro, já trabalhei com outras coisas que envolviam escrita em grupo, e nunca é tão bom porque as pessoas têm os seus interesses, os seus brios, as suas... E no Corpos Secos, tanto no primeiro quanto no segundo, a gente é muito entrosado. A gente é bizarramente entrosado, assim, então deu tudo certo. E eu acho que isso tem muito a ver também com a Luara, que é a nossa editora na Alfaguara, né, pela selo que saiu o Corpos Secos, porque assim, ela diz assim, gente, olha só, vai Corpos Secos, né, então tá, vamos fazer uma reunião, a gente faz uma reunião para conversar diretrizes, a gente informa mais ou menos o que a gente vai fazer. Aí ela disse assim, ó, da tal dia eu quero as escaletas, né, os resumos dos capítulos no meu e-mail. Aí a gente manda. Aí ela, beleza, tal dia eu quero capítulo 1. Daí a gente manda o capítulo 1 tal dia, ela lê, comenta tudo, organiza, bota no drive, aí a gente olha todo mundo junto lá, organizado. Aí ela, beleza, então tá, todo mundo sabe o que todo mundo escreveu, agora segundo capítulo. E é meio assim, e dá certo, só que precisa ser bastante organizado mesmo, né? Agora, esse ano, vou te dizer que a gente tá meio... tá todo mundo com bastante demanda. Mas quanto a escrever, decidir plot, decidir quem que vai encontrar o quê, é sempre muito legal. Porque a gente fica dando as ideias assim, e todo mundo, nossa, isso é muito bom e tal, não sei o quê. Ou, ah, não, isso é uma merda. Ah, não, isso vai atrapalhar o meu plot. Ah, não, então vamos tirar. É muito dinâmico, assim, a gente se dá muito bem. Eu acho bizarro mesmo, porque isso não é normal. Não. Não é normal. É um projeto muito maluco, assim, quando eu vi, cara, 4 pessoas escrevendo, como é que eles dividem, como é que eles não... como é que eles não se matam no processo? Como que dá uma unidade para esse texto, sabe? É um negócio muito... Não, e pensa, muito louco mesmo. A gente escreveu isso em 2018, antes da pandemia, e a gente só se viu todos juntos uma vez, que foi para tirar as fotos do livro, e aí a Luara e o Marcelo foram para Porto Alegre, eu também fui para Porto Alegre, e a gente se encontrou lá, foi jantar, tomar uns drinks, almoçar, conversar sobre o livro, fechou o livro, nos conhecemos pessoalmente, quer dizer, eu já conhecia a Samira e a Luísa, né? Foi muito louco. E de quem partiu essa ideia, assim, como foi que surgiu? Foi do Marcelo. O Marcelo tinha um desejo de escrever um livro de zumbis, né, que no fim depois a gente diz que não é um livro de zumbis, né, é um livro de mortos-vivos, de corpos secos. E aí ele falou isso para a Luísa, e casualmente a Luísa estava encontrando ele no Rio, que ele era editor dela, né, na Alfaguara, eu acho. E aí eu e a Luísa, a gente tem a mesma agente literária. Daí a gente foi sair com ela depois, com a Mariana, e a Luísa me falou isso aí, né? Ah, tal, não sei o que, vou participar de um livro. Daí eu falei, bah, que legal, nunca pensei nisso, né? Que massa. Ela, tu quer participar? Eu não sei, acho que sim, me manda um e-mail, legal, eu gostaria. Daí depois ela até disse que achava que eu tinha dito por educação. Falou, é capaz que a Natália vai querer fazer isso. Daí passou uma semana, eu falei, e aí, Luísa, aquele projeto lá dos zumbis dela, tu quer mesmo? Deu, claro, vamos falar. E aí meio que foi assim, aí logo em seguida a gente fez uma reunião e já começou a rolar o projeto. Dando um passo atrás, foi o que eu esqueci de perguntar, né? O Jabuti, quando veio pro Amora, como foi? Foi uma surpresa? Qual foi a diferença que fez, assim, na tua projeção? Foi muito surpresa, eu não esperava mesmo. Primeiro que eu tava tão fodida de grana que eu não tinha nem dinheiro para me inscrever, assim, pro Jabuti, né?
gente tava com, sei lá, com o aluguel atrasado, tipo, tava terminando o meu doutorado, tinha voltado da França, tava, o clima no Brasil não tava lá essas coisas já em 2016 e a gente tava meio que tentando manejar a vida, assim, tava meio difícil, eu e a Dani. E aí eu falei que eu não ia me inscrever, falei no grupo, né, das minhas amigas e tal, falei, não vou me inscrever porque, sei lá, não tem dinheiro. Aí as gurias até aventaram fazer uma vaquinha, mas a minha ex-namorada veio falar comigo, assim, que a gente é super amigas, né, até hoje. Aí ela veio falar comigo numa mensagem, assim, ela, te inscreve, eu te empresto dinheiro, pago pra ti e tal. Na verdade, ela pagou pra mim, então eu me inscrevi. Uhum. Então, assim, eu já tava no lucro que eu tava inscrita, que eu nem ia conseguir me inscrever. Quando veio os 10 finalistas, assim, eu já fiquei, tipo assim, vamos sair pra comemorar. Tipo hoje, assim, tô entre os 10 finalistas do Jabuti, já é celebrar. Isso aí já é celebrar, porque é um monte de livro. Então, tava já me achando, já tava assim, nossa, muito bom, perfeito, né? Daqui não vai mais, tal. E aí, quando veio, no dia, assim, que veio, foi louco, assim, nossa, eu tava muito ansiosa, porque daí já tava entre os 10, né? E quando veio foi muito legal também, assim, deu uma gritaria lá em casa, chamei todo mundo para ir para lá, porque eu morava na Serra Gaúcha, né, então o espumante era uma coisa que, né, barata e acessível e tinha lá em casa, tava lá, caso acontecesse. Mas eu abri, tomei quente, saiu pelo meu nariz, foi louco. Voltei para casa de 4, assim, aquele dia, porque a gente fez uma festa em casa e depois saiu. Foi muito, muito, muito legal. Então, temos que dar crédito aí para ex-namorada da Natália também, porque sem ela não existiria o prêmio. Exatamente, sempre falo isso. E o Jabuti mudou minha vida, né? Porque eu passei a ser mais vista, mais lida, né? O Jabuti, ele te dá acesso, te dá convites, teu livro passa a estar nos lugares, as pessoas passam a se interessar, tu passa a ser chamada. Eu fui chamada para um monte de evento literário, evento acadêmico, eu viajei um monte, conheci um monte de lugares, então foi muito, muito, muito massa, assim. Muito massa mesmo. Muito legal. E aí, o Corpos Secos também venceu o Jabuti na categoria entretenimento, que aliás eu acho muito legal que existe essa categoria agora, que abra para mais espaço, né? E aí você ganhou, né, com a sua turminha. Como foi esse, assim, como vocês receberam essa notícia? Esse foi um Jabuti pandêmico também, né? Então Jabuti pandêmico. A cerimônia foi muito bom. A cerimônia foi online, né? Foi bem engraçado, porque quando saiu os finalistas, a gente ficou super feliz também, né? Todo mundo já celebrou. E depois a gente foi para os 5 finalistas, que daí acho que já tinha isso, né? Do 10 e 5. E aí no dia a gente se reuniu, era uma tela com o Jabuti e tal, né, passando, e o celular, assim, com a gente no Meet, assim, falando, não sei o que, vai, categoria. E, nossa, foi muito massa também. A gente, é meio esquisito, porque, né, a gente comemorou a distância, né, todo mundo, ninguém se encontrou, ninguém... Depois, assim, posta foto quando vem pelo correio, né, a estatuetinha, e aí posta foto, a gente faz... É legal, é muito legal. E essa categoria é uma categoria que, de início, assim, quando saiu, a gente achou, todo mundo achou um pouco estranho, porque eu acho que a literatura, ela tem, sim, um compromisso com várias coisas, mas também tem um compromisso com o entretenimento, né? É um pouco assim com essa categoria, mas a partir do momento que eu vi os livros que estavam ali, que eram livros que talvez não emplacassem uma categoria romance literário, e também acho ruim ser romance literário, né, romance de entretenimento, como se de entretenimento não fosse literário e vice-versa. Mas eu vi uns livros ali que talvez as pessoas não escrevessem ou que não emplacassem, então foi também legal ver essa dinâmica de abrir outras possibilidades para outros autores e autoras, com outras dinâmicas, talvez ali de narrativa mesmo, naquela categoria. Eu passei a achar uma categoria bem interessante, assim. Hoje meu dia foi tão louco que eu nem consegui ver, assim, as outras categorias do Jabuti. Não via quem tá, por exemplo, no romance de entretenimento. Então, eu acho os nomes ruins, principalmente romance literário mesmo, não é péssimo, mas
existir as categorias é bom. É. Você abre para mais livros, para a gente conhecer mais gente, então melhor que elas existam com nomes ruins do que não existam com nomes bons, né? Eu concordo, e o Jabuti tem um pouco essa tradição e ousadia de criar umas categorias. Por exemplo, o Amora ganhou 2 Jabutis, né? E um dos Jabutis do Amora é uma categoria que não existe mais, que é a escolha do leitor. Só que na época que saiu essa categoria, eles fizeram via Amazon. Porque, enfim, né, era o ano da vinda da Amazon e tal, não sei o quê. Aí tu tinha que entrar, se cadastrar, dar a nota, votar por lá, né? É claro que esse movimento foi um movimento que talvez não tenha sido bem aceito pela comunidade livreira naquela época, e a gente sabe hoje, né, que a Amazon, ela esmaga os pequenos livreiros, né, as livrarias, as editoras, mas que a máquina da Amazon também é usada para distribuição, que ela é usada para impressão sob demanda de pequenas editoras, autopublicação de autores e autoras que às vezes não vão chegar numa editora. Então é isso, né? Tem a coisa boa e a coisa ruim. Mas essa categoria de escolha do leitor, eu acho muito interessante se tivesse outro modo de votar. Né? Seria uma categoria muito massa lá no site do Jabuti votar para a escolha do leitor. Mas nesse modo, talvez não tenha sido a melhor das escolhas. Mas o Amora tem o Jabuti de escolha do leitor também. Aliás, a Natália, ela quer ganhar o Jabutis em todas as categorias, né? Conto, romance, entretenimento, agora indicada romance literário, uma categoria que nem existe mais também, vai passar por todas. Veremos. Vem aí. E agora sim, chegando ao Extinção das Abelhas, o tal livro que acabou de ser indicado hoje, quando a gente está gravando. Não quando for ao ar, porque vai demorar um pouquinho, eu gravo com muita antecedência. Mas então, o Extinção das Abelhas. Tu disse que começou a escrever ele quando? Em que ano? 2016. Então, é curioso, porque como leitor, dá muita impressão que ele é atrelado a essa ascensão da extrema-direita no Brasil em particular e no mundo, né, de forma geral. Ele é. Pois é, ele é, mas ele veio até antes da fatídica eleição de 2018. Ah, né? mas a ascensão da extrema-direita eu acho que começou lá em 2013. Sim. Com a cooptação do movimento do passe livre por aquelas manifestações verde e amarelas supostamente apartidárias, o surgimento do MBL, o impeachment da Dilma, os ministros caindo, morte da cultura, morte da Ancine, desmatamento, tudo isso começou antes do bolsonarismo, né, e mesmo da campanha, né, eu acho que a gente já tinha muitos sinais da ascensão do que a gente está vivendo agora, antes da campanha do Coiso. Mas é curioso que você tenha já a vontade de escrever sobre isso até antes da eleição, né? E uma pergunta, uma curiosidade que eu fiquei na minha cabeça o tempo todo. O presidente fictício lá é baseado no Luciano Huck, é isso? Aliás, né, a Dani, minha esposa agora, ela falou assim, meu Deus, o Faustão nos salvou, né? Quando o Faustão se demitiu da Globo, o Luciano Huck pegou o lugar dele e aí não quis mais concorrer à presidência. Porque senão a gente ia ter que estar votando no Luciano Huck, gente, pelo amor de Deus. Pois é. Então, vamos lá. O Extinção das Abelhas, eu acho um livro um pouco difícil de definir ou de dar algum tipo de sinopse dele, né? Ele é uma ficção especulativa e uma coisa que eu achei muito legal nele é que ele meio que abarca a iminência do fim do mundo, o durante o fim do mundo e o pós-apocalipse, né? Ele consegue caminhar por isso e ele tem uma estrutura, se passa em 2 momentos, né? No presente, com a protagonista, e no passado, com a mãe dela, né? As histórias da mãe dela. E depois tem uma segunda parte com excertos de textos, assim, que a gente consegue entender mais sobre o mundo. E depois uma terceira parte que é esse pós-apocalipse, que aí vira um negócio meio road story, com essas personagens viajando e tal. Então, assim, é uma estrutura muito complexa. E eu queria que tu falasse sobre ela, assim, você já tinha essa estrutura em mente? Quando começou a escrever, ela foi nascendo junto com a história? Como foi? Ela foi nascendo com a história, sim, porque
eu queria algumas coisas com o livro, né? Eu queria trazer algumas coisas, mas eu não sabia muito bem como, né? E tem coisas que só, assim, não consegue pensar muito antes, né? Tem que ir meio que indo e fazendo, né? Então, tipo, quando eu fiz a primeira parte se passa realmente em 2 momentos, sendo que um deles não é linear, né? Não é cronológico. A linha da Guadalupe é cronológica, mas a linha da Regina não é, porque ela já começa dizendo que as pessoas vão embora, né? E aí tem esses episódios que tem flashbacks e tem tal. Então, ali, aquela primeira parte, que é a parte do colapso, dos sinais do colapso, né? Guiados por essa protagonista, e como não é só o colapso ambiental, né, nem social, mas dos afetos, né? Da noção de maternidade, de família, tem alguns colapsos que são bons, outros colapsos que não são bons, mas todo mundo vai, como dizia a Dilma, ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder. Meio que sobre isso o livro. E aí, nesse momento da estrutura, eu tentei criar um modo de leitura que fosse mais pela costura ali, né, do título com a última palavra de cada capítulo, falta, né? E ela tá jogada no título do capítulo seguinte. Então, tentei fazer essa costura para que as pessoas tivessem um ritmo de leitura, né, de virar a página. Não, peraí, terminou sem uma palavra, deixa eu ver o que é. Porque se fosse depender de uma entrega da história, do tipo, esse é o presente, aconteceu isso, no passado aconteceu aquilo, a pessoa não ia conseguir. Eu não ia conseguir o que eu queria, porque eu queria que a pessoa também se angustiasse um pouco, né, com a história. E aí eu tentei fazer desse jeito. Além de ser 2 timelines, uma não linear, ainda são 2 narradores, porque um deles é a Regina que narra, no outro é um narrador em terceira pessoa que volta lá no final, né? Na segunda parte, o que eu quis fazer é tentar dar um pouco mais de amplitude assim para as questões do colapso, de algumas maneiras. Uma delas é construindo uma espécie de não narrador, né, uma não voz narrativa, porque ali naquela segunda parte tem recorte, tem notícia, tem meu, tem nós, tem vários tipos de focalizadores, assim, que vão meio que emular a coisa que a gente mais está acostumado a ler na nossa mediação com o mundo, que é timeline, feed, né? Timeline nem se chama mais, né? Agora feed mesmo de aplicativo, né? De rede social, porque tu tem ali uma coisa e daqui a pouco tu tem outra desconexa, mas aquele todo vai te dando uma noção das coisas que estão acontecendo no mundo desse modo meio aleatório e angustiante. Era isso que eu queria construir nesse segundo momento, assim. Então a voz da Regina ela aparece ali, mas ali também tem uma voz do colapso, digamos assim, né? Aí tem um vão, ela passa por um vão, né, que é uma espécie de gênese. E a terceira parte, que é uma parte talvez uma estrutura mais clássica, assim, de romance, né? Tem um narrador em terceira pessoa e essa variação entre 2 focos no presente, que é a Guadalupe e a Regina. Mas, assim, ninguém da primeira parte, só a Lu, né, que aparece no final, que passa esse elo, né, que passa por esse vão e tá lá na terceira parte. Porque é como se o mundo da Regina tivesse colapsado, ela não tem mais acesso. Aconteceu o fim do mundo para ela e ela não tem mais acesso àquilo. Agora é outro momento. Então eu queria que nada do que tivesse na primeira parte pudesse estar de novo ali na terceira, a não ser pela memória e pelo que a Regina ia pensar daquilo. Tem um livro mais recente da Donna Haraway, não sei se foi traduzido, acho que estava para ser traduzido no Brasil, que chama Staying with the Trouble, que é meio que essa ideia de ficar com o problema, ficar com as questões, com as inquietações, com as preocupações, né? Trouble tem vários significados, né? Lá ela até coloca que vem de troublé, do francês, mas que também significa, tipo, tornar turvo, né? Uma coisa que tu não consegue divisar muito bem. E nesse livro tem uma coisa muito legal que ela fala, que o mundo é sobre viver e morrer com responsabilidade. E aí o que eu queria para Extinção das Abelhas não era tipo assim, um livro do apocalipse, é um livro de, puxa, nós precisamos entender essas inquietações e tentar ser responsável com elas nesse mundo, porque não vai ter outro. Não tem meteoro, não tem, né? É isso. Eu queria meio que a ideia fosse essa, não existe tipo, nossa, aconteceu o apocalipse, agora a gente vai para um lugar melhor. Não.
Não é isso, né? A gente talvez deixe algumas coisas para trás para pensar num novo modo de vida, né? É o fim de um sistema, né? O livro é sobre o fim de um sistema mundo, né? E não sobre o fim do mundo. E, como eu falei, ele tem... o gatinho de novo. Ele tem muito a ver com essa ascensão da extrema-direita, e ali a gente vê as coisas, como costuma acontecer nas ficções especulativas, né? Exacerbadas, né? Então você tem a preocupação com os agrotóxicos, ali chegou no extremo que você praticamente come veneno mesmo. A homofobia foi para um nível também absurdo, assim, né? E esses valores, digamos assim, que vão levar a sociedade para o colapso, né? Acho que agora o livro ficou ainda mais relevante, assim, com tudo que tem acontecido. Tu falei do tema do fim do mundo, né? Mas ele reflete muito o que o nosso mundo é, né? Os problemas que nós estamos passando. Sim. Era sobre isso também, né? Assim, sobre hoje, que tu queria falar. Sim, sim. Muito isso. Eu queria tentar entender o que estava acontecendo, né? Hoje. E é estranho, porque eu sempre uso essa metáfora que eu queria, tipo, lançar uma pedra, assim, de... A ficção eu quero que caia lá. Só que ao lançar a pedra, tipo, ela caiu aqui, assim, caiu bem na minha frente. Porque eu pensei, esse livro vai se passar em 2028, sei lá, vamos pensar assim, uns anos daqui para frente. Eu entreguei esse livro antes da pandemia, eu nem sabia, eu nem tinha ideia do que a pandemia ia acontecer, quando eu entreguei o livro semanas antes da pandemia acontecer. E aí veio a pandemia e tal, o livro ficou parado na editora, porque ninguém sabia o que ia acontecer, se voltar a publicar livro ou quando que isso ia acontecer. Passou 6 meses, eu peguei o livro de volta e fiz algumas inserções, assim, bem pontuais sobre a pandemia. Eu acho que eu fiz um capítulo lá no segundo momento, na segunda parte, e tem um momento que a Regina tem uma pneumonia, que ela tem que ir para o hospital, e daí lá nesse momento eu falo alguma coisa do sistema de saúde em função da pandemia e tal. Deve ter algumas outras inserções, mas é tudo muito pontual, assim, porque eu pensei, putz, é um livro que está tão no agora, assim, que está tão vivo no hoje, que se eu não colocar a pandemia, eu vou estar sendo injusta comigo, assim, de ter perdido uma coisa que também está acontecendo, né? Eu quis marcar isso. Mas são várias preocupações que, para mim, tipo, colapso ambiental, para mim, é uma super preocupação, né? Tanto é que está no Corpos Secos também, né? A doença do corpo seco, ela se desencadeia também por causa de um desequilíbrio, né, na função do uso de agrotóxicos. Então essa é uma questão para mim, né? Que o agro é o nosso meteoro, né? Não é o meteoro que vai destruir a Terra, é o agro, né? Não a agricultura, né? Os animais estão se comunicando. Porque, tipo, não vai ser rápido, vai ser lento e doloroso, e as pessoas vão passar fome, as pessoas vão morrer envenenadas, porque as pessoas pensam em plantar commodities, porque pensam na economia, né, e não botar comida de qualidade na mesa das pessoas. E se a pessoa está passando fome, ela não... Nem sei, né, se a pessoa não tem o básico. Então eu queria escrever sobre isso, assim, sobre como essas coisas nos afligem, sobre como essas coisas atrapalham as nossas relações de afeto, sobre como essas coisas são também parte do nosso modo de se relacionar com o mundo e como isso está quebrado, né, está esfacelado. Eu queria falar sobre essas coisas. Tem um detalhezinho do livro que eu queria que tu falasse só, que é sobre a paranoia, que é a gata... que ela acaba realmente sendo um totem da paranoia real da Regina, assim, né? Achei muito curioso isso. Como foi que surgiu essa ideia? Então, eu queria que tivesse um bichinho, né? Mas eu achei que ia ser complexo, assim, um bichinho no fim do mundo, e aí a paranoia já começa morta no início, né? Quer dizer, mais ou menos, né? É o paranoia o gato de Schrödinger, né? Tu não sabe se tá vivo ou se tá morto, porque a Regina continua vendo, né? Continua vendo, continua se referindo às vezes ao gato como se estivesse ali, né? A gata. E esse nome é meio uma galhofa dela, né? Quando ela adota a gatinha, mas no fim é isso que tu falou, ela acaba sendo realmente nessa materialização de uma espécie de neurose, de paranoia,
que a Regina vai vivendo, né? E por fim, lá no meio do livro, quando acontece o episódio, né, que vai ser o fim do mundo da Regina, que ela perde conexão um pouco com a realidade momentaneamente, ela tá lá carregando um gato morto, né, na mochila, achando que carregando a paranoia, né, na mochila, mesmo que morta, né, mesmo que não fosse a gata, ela tava lá. Ela só se livra disso a hora que Lu chega, né, para dizer, não, olha, você está carregando, a gente não pode ficar carregando nossos mortos, né, se desfaz disso e vamos. Que eu queria que tivesse essa conexão também, né. Então ali ela meio que também tira dos ombros, né, essa paranoia. Natália, eu teria 1 milhão de perguntas ainda sobre a extinção das abelhas, mas vou te liberar para você comemorar o jabuti. Então, me diz só quais são os teus próximos projetos. Você já falou um pouquinho, tem um livro de contos, né? O Corpos Secos, como vai ser? Agora a gente deve entregar o Corpos Secos. Eu tô com um livro de contos para sair no ano que vem, mas eu não sei ainda quando que ele sai. Mas estou escrevendo, já tem título, se chama Condições Ideais de Navegação para Iniciantes. E aí eu estou navegando pelos mares das utopias agora. Eu quero falar de coisas que aqueçam o coração, assim, que sejam conflitos e problemas, mas que estejam dentro de uma perspectiva de possibilidade de futuro, de resolução, possibilidade de rumar para algum lugar que seja melhor do que o anterior. Então, estou tentando trabalhar nessa ideia. E, por enquanto é isso. Estou traduzindo e tem um livro, um romance que eu parei de escrever porque eu quero dar continuidade quando eu tiver um pouco mais de tempo. Na minha cabeça, por enquanto, é um thriller policial que se chama Penélope Obscura. Mas esse eu acho que vai demorar para sair. Você faz muita coisa, Natália. Eu tô cansada, por isso. Natália, muito obrigado pela tua presença, por vir bater esse papo aqui com a gente. Espero que você volte em breve com esses teus novos projetos. Inclusive, seria muito legal entrevistar os 4 autores aqui do Corpos Secos quando eles saírem. O acesso é fácil, posso conseguir. Pronto, seria muito legal. Boa sorte no Jabuti. Obrigada. Na sua campanha de vencer todos os jabutis possíveis. Valeu e até a próxima. Bruno, obrigada pessoal, espero que tenham gostado e um beijo, até a próxima.